Crianças e PBC Kids começa com mais um programa e hoje nós estaremos mais uma vez estudando sobre a Páscoa. E eu gostaria de começar nosso momento de estudo hoje compartilhando o que a Ana Laura nos disse que ela aprendeu sobre a Páscoa. Filha, você sabe o que é a Páscoa? Sei. Sabe o que é a Páscoa? A passagem da vida. Que o Jesus ressuscitou, mas ele não morreu. Ele não morreu? Não. Ele tá vivo? Tá. E ele mora onde? Ele mora no nosso coração. Ah, então a Páscoa significa coelhinho? Não. Não. Fica a passagem. Significa passagem? Passagem do quê? Do Jesus. Ele fala ele fica falando que a Páscoa é passagem. Passagem do quê? Da morte para o quê? Nossa vida. Para a vida. Ah, e a gente tem que estar muito feliz com a Páscoa? Tem. Hoje, na escola bíblica, a vovó Dade falou para fazer um trabalho, não era nem dobradura nem desenho, era para contar a alguém a história que a gente ouviu lá. E você sabe qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Eu sei. E você? Você Eu sabe? sei. A Páscoa significa passagem da morte para a vida. E Deus enviou seu único filho para morrer nossos pecados e hoje a gente é livre dos pecados. Só que ele não morreu, ele ressuscitou e hoje vive em nossos corações. Isso, muito bem. Então a Páscoa é a ressurreição de Cristo, né? É o verdadeiro motivo da Páscoa, de comemorarmos a Páscoa. Não tem nada a ver com ovo e chocolate. Infinito amor de Deus. E ele enviou seu único filho a morrer na cruz por nossos pecados. E ele hoje vive e reina em nossos corações. Esse é o verdadeiro significado. Aprendemos então que a Páscoa significa passagem, não é verdade? A Páscoa significa passagem. Ana Laura não esqueceu da última história, ela lembrou, né, que a Páscoa significa passagem. Passagem da morte para a vida. No último domingo, nós aprendemos como aconteceu a primeira Páscoa. Nós aprendemos que o povo de Deus era escravo no Egito, né? E que eles clamaram a Deus para que Deus os livrasse daquela situação. E Deus mandou Moisés para que o povo de Deus pudesse ser libertado, né? E houve muitas pragas no Egito, e na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, o Senhor pediu o quê? Que o povo sacrificasse um certo? Esse cordeiro deveria ser sacrificado, o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta, e esse sangue protegeria o povo de Deus do anjo da morte, não é verdade? E nós podemos ver nessa história em que o povo de Deus foi livre da morte, foi salvo da morte, foi livre também da escravidão do pecado, não é verdade? E foi uma história belíssima em que a gente percebeu o amor e o cuidado de Deus pelo seu povo. E, por ocasião da primeira Páscoa, nós aprendemos que o povo de Deus foi orientado a comemorar, a celebrar a Páscoa de uma maneira muito especial. Eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que assar o cordeiro no fogo, não é verdade? Comer a carne do cordeiro ao fogo. Eles comiam ervas amargas
que ervas amargas? Porque as ervas amargas, elas faziam o povo lembrar da tristeza e da amargura que foi ser escravo no Egito. E também o povo comia o quê? O povo comia o pão sem fermento. Um pão em que eles precisavam fazer de maneira muito rápida e que ele não durava muito tempo, ele só servia para comer naquele momento. Para que o povo também aprendesse a depender de um Deus que ensinava a eles sobre cuidado e sobre amor. Essa foi a primeira Páscoa, não é verdade? E foi assim que nós aprendemos no último domingo. E eu fico muito feliz quando vocês participam, mandando os vídeos, as fotografias, e a gente vê o quanto que vocês têm aprendido da palavra de Deus, não é verdade? E hoje nós vamos continuar aprendendo sobre a Páscoa. É importante a gente entender que a Páscoa foi celebrada dessa forma durante milhares de anos pelo povo de Deus. E uma coisa importante, Jesus comemorava a Páscoa desse jeito? Sim, nós aprendemos que Jesus, ele é a verdadeira Páscoa, mas ele, quando criança, ele comemorava a Páscoa dessa forma, com o cordeiro, com a carne do cordeiro assada ao fogo, com o pão sem fermento e com as ervas amargas. Na Bíblia, que é o nosso livro precioso, onde a gente tem aprendido muitas coisas, não é verdade? Na Bíblia, existe uma história em que mostra Jesus com 12 anos, viajando com a sua família para ir ao templo comemorar a Páscoa. E é muito importante a gente entender que desde pequeno, Jesus já se preparava para ser o nosso cordeiro, né? O cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Jesus foi morto na cruz, ele estava cumprindo a sua missão, não é verdade? Ele estava derramando o sangue dele na cruz para nos salvar. Da mesma forma que o Cordeiro, na primeira Páscoa, livrou o povo de Deus da morte e da escravidão, Jesus também nos livrou da morte e da escravidão quando ele derramou o seu sangue na cruz. É preciso que a gente entenda isso, porque Jesus foi o Cordeiro que se fez sacrifício por amor a nós. A Páscoa tem que começar com esse entendimento, né, crianças? E é preciso que a gente entenda também que se Jesus não tivesse feito este sacrifício por nós, nós estaríamos afastados de Deus. Vou explicar melhor isso para vocês. Vejam aqui, ó. Aqui estamos nós. E aqui está Deus. Existe algo que nos separa, o que é? O pecado, não é verdade? O pecado nos afasta de Deus. Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, o que vai acontecer? Jesus vai nos aproximar. A cruz de Cristo aproxima nós de Deus. Porque se Jesus não tivesse morrido por mim e por você, nós estaríamos afastados pelo pecado, não é verdade? E é importante que entendamos isso. Jesus, ao morrer por mim e por você, ele estava nos aproximando de Deus, porque existe algo que nos separa de Deus. O que nos separa de Deus? O pecado. E o que é pecado? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente faz que afasta a gente de Deus. Pode ser coisas que a gente pensa, coisas que a gente fala, coisas que a gente faz. Por exemplo, maltratar o coleguinha, desobedecer o papai e a mamãe, mentir, não é verdade? Ter inveja, não falar a verdade, fazer fofoca, todas essas coisas horríveis que de vez em quando a gente vacila e faz, tudo isso nos afasta de Deus.
Mas Jesus, quando morreu na cruz por mim, por você, ele nos liga e nos aproxima a Deus. Porque na cruz, quando ele morreu por mim e por você, ele se tornou o perdão para os nossos pecados. Mas sabe por que Jesus podia fazer isso por mim e por você? Porque ele não tinha pecado. Jesus, o tempo em que ele viveu aqui, ele não pecou. Por isso, ele é o cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. Lembra que na história, o cordeiro não podia ter nenhum defeito, né? O cordeiro escolhido não podia ter nenhum defeito, não podia ter nenhuma mancha. Pois então, Jesus é o nosso cordeiro, porque em todas as coisas ele não teve pecado, ele não teve defeito, ele foi perfeito. Acontece que quando Jesus morreu por mim e por você, o seu sangue foi derramado, ele se tornou sacrifício pelo meu pecado. Através da morte dele, eu pude me aproximar de Deus. Passado o momento em que Jesus morreu, o seu corpo foi levado para um sepulcro. Ai, mas o que é um sepulcro? Sepulcro era uma cova, um local onde as pessoas enterravam os mortos, né? E o corpo de Jesus foi levado para um sepulcro. Era uma espécie assim de buraco, de caverna em que as pessoas colocavam o corpo daqueles que tinham morrido. E as amigas, as mulheres que faziam parte do grupo de amigos de Jesus, foram ao sepulcro para cuidar do corpo, conforme o costume daquela época. Quando as pessoas morriam, o corpo era colocado perfumes, uma série de cuidados que eles tinham com o corpo. E essas mulheres foram ao sepulcro, né, para ter esses cuidados. Mas, chegando lá, gente, aconteceu algo incrível. O sepulcro estava vazio. O sepulcro estava vazio. E elas não encontraram o corpo de Jesus. Um anjo, então, lhes apareceu e disse para elas algo impressionante. Algo que movimentou a história durante todo esse tempo. Ele vive, ele ressuscitou. O anjo disse para as mulheres, ele não está aqui, ele ressuscitou. Isso está escrito lá em Mateus 28, 6. E elas ficaram totalmente impressionadas. Por quê? Até onde a gente sabe, todas as pessoas morrem. Mas ressuscitar, voltar a viver, o único que fez isso foi Jesus. E isso nos traz um motivo a mais para a gente comemorar a Páscoa. Porque quando a gente comemora a Páscoa, a gente se lembra de que Jesus é o Cordeiro que se fez sacrifício, que morreu na cruz por nós, mas a gente se lembra também que ele ressuscitou. E isso enche a nossa alma de esperança. Por quê? Porque nós nos lembramos que, assim como Jesus ressuscitou, nós também poderemos um dia voltar a viver, ainda que morramos. Poderemos ter a vida eterna com ele. Mas, como já foi explicado, isso só pode acontecer se nós reconhecermos que Jesus morreu por mim e por você. Se eu creio nisso, aquele meu coração cheio de pecado, que nem o coração de Faraó, né? Lembra? Coração de Faraó, cheio de ódio, cheio de desobediência. Assim é o coração da gente quando nós não cremos em Deus, quando nós estamos afastados de Deus, quando nós não sabemos que ele morreu em favor de cada um de nós. Nosso coração fica aqui, fica cheio de pecado, porque não temos o perdão para o nosso pecado. Nosso coração fica cheio de sentimentos ruins, ódio, inveja, tristeza, mágoa, desobediência. Tudo isso é o que está reservado para aqueles que
não têm Deus bem pertinho deles. Porém, quando o meu coração tem Jesus dentro dele, quando o meu coração tem Jesus dentro dele, algo fantástico vai acontecer, porque eu vou ter o perdão dos meus pecados e, olha só que beleza, eu vou ter amor, eu vou ter alegria, eu vou ter paz, eu vou ter muitas coisas boas no meu coração, porque eu tenho dentro dele Jesus. E aí a gente hoje, ao término dessa história, a gente pode pensar, o que eu quero ter o meu coração, dentro do meu coração? Eu quero ter o meu coração vazio? Cheio de sentimentos ruins, por exemplo? Ou eu quero ter o meu coração cheio de fé em Jesus, cheio de bons sentimentos, cheio de coisas boas, cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria? Essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer para o resto das nossas vidas. Que tipo de coração eu preciso ter? Um coração cheio de Deus ou vazio? Eu prefiro um coração cheio de Deus. Não é verdade? Porque com um coração cheio de Deus, a gente vai estar bem pertinho dele. E eu acredito que é muito difícil levar uma vida longe de Deus. É importante a gente estar bem pertinho dele. Então agora, vamos fechar nossos olhos e vamos pedir para que o Senhor habite em nosso coração. Ok? Vamos lá então. Deus, queremos dizer o quanto precisamos de Ti, do Teu perdão, do Teu amor. O quanto precisamos que o Senhor habite em nós. Não queremos ter um coração vazio, um coração cheio de sentimentos ruins, cheio de pecado. Nós queremos ter um coração puro, um coração que foi limpo pelo Teu sangue, um coração cheio da Tua presença. Em nome de Jesus, nos ensina a ter um coração igual ao Teu, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a estar pertinho de Ti, um coração disposto a se arrepender. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a andar ao Teu lado. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Olá, meu nome é Murilo e hoje eu irei contar a história da Páscoa. Deus teve um plano para salvar a humanidade. Mandou seu Filho Jesus para a Terra para nos ensinar a viver corretamente e para morrer uma morte de cruz para nos salvar. Os homens o acusavam de mentir, dizendo que era o Filho de Deus. Riram dele e colocaram uma coroa de espinho, dizendo que ele era o rei dos judeus. Ele teve que carregar sua própria cruz. Os romanos batiam em Jesus. Jesus foi crucificado. Jesus foi tirado da cruz e levado para o sepulcro.
que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso foi o maior plano de amor do mundo. Isso foi por você. Então, crianças, esses dois últimos domingos nós temos estudado sobre a Páscoa, aprendido sobre como ela começou a ser celebrada, o que ela significa para nós cristãos, né? E é importante a gente compreender o que realmente a Páscoa significa em nossas vidas, né? A gente precisa compreender que a Páscoa é além de comer chocolate, de ovo de Páscoa, coelhos. Aliás, isso não tem nada a ver com a Páscoa, né? Na verdade, é a maneira que as pessoas inventaram o comércio, enfim, que as pessoas inventaram para comemorar, mas isso diz muito pouco a respeito do significado que ela tem em nossas vidas. A Páscoa para a gente é uma festa em que a gente comemora o amor de Deus por nós, né, o nosso livramento da morte, né, a nossa libertação da escravidão do pecado, né? E se tivéssemos que escolher um símbolo para isso, seria certamente o Cordeiro, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa Páscoa. Se tivéssemos que escolher um símbolo para a nossa Páscoa, seria a cruz, né? Porque sabemos que o nosso Deus, Ele enviou o seu Filho único para morrer por nós, não é verdade? E hoje, na nossa tarefa do dia, nós vamos aprender a transformar essa folha A4 em uma cruz, usando a técnica de dobradura. Não é mágica, é dobradura, gente, mas é muito divertido e eu vou ensinar para vocês. E é muito fácil também, mas tem que prestar muita atenção. Todo mundo ligado, todo mundo prestando atenção. Quem está prestando atenção, dá um sorriso. Quem está prestando atenção, dá uma piscadinha. Então, bora lá. Pega a sua folha 4, coloca sobre uma superfície lisa, certo? Você vai, essa pontinha aqui, encostar aqui, ó. Quando encostar, você pega seu dedinho e passa assim com bastante força sobre a folha. Isso é vincar. A tia Laura já tinha explicado isso para vocês, né? Aí a sua folha está assim, ok? Todo mundo fez isso com a folha? Ainda não virou uma cruz, certo? Agora, você vai colocar de novo a folha aqui. Tá vendo essa pontinha aqui? Você vai encostar essa pontinha aqui. Quando estiver bem encostadinho, você segura com o dedinho. E aqui você vai vincar desse lado. Dobrar com força. E aí, a sua folha 4 se transformou numa cruz? Não. Parece mais uma casinha, mas não é uma casinha. A gente vai fazer uma cruz, ok? E aí você coloca sobre a superfície, certo? E agora você vai encostar, ó. Vai dobrar esse lado aqui, com esse lado, e vai fazer uma seta, né? Isso aqui parece uma seta, não é verdade? Porque essa seta aqui vai mostrar pra gente o caminho que nos leva a estar perto de Deus. Até aí tudo bem? Mas tia Laura, você não falou que ia transformar esse papel numa cruz? Calma. Para transformar essa seta em uma cruz, você vai precisar de uma tesoura. Ok? Uma tesoura. Essa tesoura aqui, ó, você pode pedir ajuda para o papai, para a mamãe, ou para o tio, para a vovó, para alguém que esteja com você em casa, tá? Principalmente as crianças menores. O que a gente vai fazer? Tá vendo essa seta aqui, ó? A gente vai cortar ela nessa altura aqui, ó. Ó. Todo mundo acompanhando? Posso cortar? Vou cortar, hein? Bora lá. Corta retinho assim, ó. Tararam, vamos ver. Será que virou uma cruz? Aqui certamente não virou uma cruz. Ó, isso aqui você joga no lixo, tá? Vamos lá. A seta aponta
para a única forma da gente estar perto de Deus, que é a cruz de Cristo. Certo? Conseguiu fazer a sua cruz? Nessa cruz você pode escrever o versículo que nós aprendemos nessa história. A história em que nós aprendemos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E aí, você pode fazer assim, ó. Eu já escrevi nessa aqui, ó. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Apesar da cruz ser um grande símbolo para nós cristãos, né? Não só na Páscoa, mas em todos os momentos, apesar da cruz ser muito importante para todos nós, nós não podemos esquecer que ele ressuscitou. E aí você pode guardar esse versículo, sei lá, prende na geladeira, perto da sua cama, para você sempre lembrar de um Deus que se revelou em amor por você, por sua família, né? Um Deus que nem o seu próprio filho poupou, né? E que, através do sacrifício da cruz, nós temos a possibilidade de estar perto de Deus, de ter nossos pecados perdoados. Através do sacrifício da cruz, nós fomos livres do pecado e da morte. Vamos colocar aqui. Até o próximo domingo, Espaço IPBC Kids. Ai, eu amei essa história. Ai, Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu. Nenhum monte é tão alto, nenhum vale é tão fundo como o amor do nosso Deus.